Nossa aula de hoje é de história, certo? O que nós vamos falar em história? Dom Manuel, o rei de Portugal, sempre ele dava a Pedro Álvares Cabral, que era o líder da esquadra de 13 navios, sempre lhe dava o poder de fazer as navegações. Então, os portugueses eram profissionais em fazer navegações. Nessas navegações, eles faziam descobertas. Portugueses e espanhóis eram, vamos dizer assim, os pioneiros em navegações. Sempre Portugal fazia idas a um país chamado de Índia. O que Portugal ia fazer? O que os portugueses, o que tinha de interesse, do interesse de Portugal às Índias? Porque lá, o único meio de chegar até as Índias, aqui está Portugal na Europa, eles sempre faziam o percurso, atravessavam o Oceano Atlântico e chegavam até as Índias. Com qual o interesse de chegar até as Índias? Porque nas Índias eles podiam comprar especiarias, podiam comprar cravo aquele é colocado em doces, é colocado no mugunzá também. Comprava cravos, comprava pimenta do reino, que servia para temperar as comidas, certo? E outros produtos mais. Só que um belo dia, nessa viagem, Cabral teve que ir por outro caminho. Então ele saiu, a esquadra de Cabral saiu a mando de Dom Manuel, saiu de Portugal e fazendo suas navegações, chegou próximo a uma terra. Quando eles avistaram de longe essa terra e gritaram: terra à vista! Então, chegaram próximo dessas terras e ficaram curiosos para saber o que tem nela, o que tinha nela. A princípio, terra de ninguém. Então, eles já se achavam daí dono dessas terras. Tempos depois, eles desceram de seus navios, procuraram, próximo a essa costa aqui, a essa área do Oceano Atlântico, deixaram seus navios, ficaram procurando para ancorar todos os navios, procurar um porto seguro, um lugar seguro para deixar ancorados seus navios e entrar nessas terras brasileiras que nessa época não tinha esse nome. Depois, mais à frente, vamos descobrir, como eu tenho certeza que vocês já sabem um pouco dessa história, por que o Brasil recebeu esse nome, certo? Então, chegaram lá, desceram, ancoraram seus navios, desceram de seus navios e encontraram pessoas. Eles achavam que iam ser os únicos a estarem nessas terras. Descobriram pessoas e essa viagem aconteceu. Essa viagem, até chegar ao Brasil, eles chegaram na data de 22 de abril de 1500. Quando desceram dos navios, como eu falei, entraram nessas terras, viram índios. Então, começaram aos poucos a se relacionar com os índios e, ao ancorar esses navios, que hoje é a cidade de Baía de Cabralha. Então, esses navios foram ancorados em Porto Seguro, recebeu esse nome, e hoje Porto Seguro recebe o nome de Baía Cabralha. E na Bahia, por esses portugueses chegarem nesse primeiro lugar aqui no Brasil, ficou sendo a primeira capital do Brasil. Tempos depois, recebeu esse título por esses portugueses chegarem nesse ponto aqui do Brasil. Então, a primeira parada deles nessas terras foi na Bahia.
Nessa viagem, tinha um homem chamado Pero Vaz de Caminha, que ele fez toda a descrição do percurso da saída lá de Portugal ao seu retorno. Então, da saída de Portugal a chegar no Brasil e o retorno do Brasil a Portugal. Tudo isso era registrado em documento. Então, Pero Vaz de Caminha, ele fez a descrição quando chegou nas terras brasileiras, ele fez a descrição do ambiente, dos recursos que eram encontrados aqui, desses seres humanos encontrados aqui também, que eles achavam, a princípio eles achavam que eram as únicas pessoas a estarem nessas terras, mas eles se enganaram. Quando chegaram aqui no Brasil, eles encontraram índios. Junto a essa expedição, também tinha um católico, também tinha um sacerdote. Que esse sacerdote, ele tinha a missão ele teve a missão de catequizar esses índios. Com o passar do tempo, com a convivência com os índios nessas terras brasileiras, ele teve essa missão de catequizar os índios. Foi Henrique Soares de Coimbra. E a missão também de realizar uma missa. Então, essa missa foi realizada, como Portugal é um povo católico, povo muito católico, então trouxe para o Brasil essa cultura do catolicismo. Catequizar os índios, levar para os índios a cultura católica e celebrou uma missa também, a primeira missa do Brasil. Foi celebrada por Henrique Soares de Coimbra, para homenagear essas terras descobertas. Para os índios, terras invadidas, mas para os portugueses, terras descobertas. Nessas viagens, não só portugueses faziam essas viagens para descobrir terras, para ir também às Índias e, antes de chegar nas Índias, passar por terras que eles achavam, como eu falei, que não pertenciam a ninguém. Então, Portugal e Espanha sempre foram fortes nas navegações. Então, eles tinham, com essas descobertas, eles tinham assim, muitas disputas por terras. Então, essas terras brasileiras eu estou falando em relação ao Brasil, mas antes eles não tinham esse nome, essas terras, e depois eu mostro para vocês em outra aula, certo? Aí foi feito um acordo entre esses dois países, Portugal e Espanha, para que parte das terras brasileiras ficasse com os portugueses, não só do Brasil, partes da América, então de toda a América, parte da América ficasse com Portugal e outra parte com a Espanha. Vamos lá, vamos colocar aqui uma linha imaginária. Uma linha imaginária dividindo aqui o Brasil. Essa linha imaginária está no acordo chamado de Tratado de Tordesilhas, onde terras do leste ficariam com Portugal. Essas terras desse lado aqui do Brasil pertencentes a Portugal. E terras do lado oeste pertencentes à Espanha. Para que não houvesse brigas por terra. Então, esse documento foi legalizado para que não houvesse brigas e houvesse a divisão de terras para cada um ter seus direitos. Cada país ter os seus direitos. Quando Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, ele já sabia dessa divisão. Ele já sabia que isso estava acontecendo, aliás, da divisão não, ele sabia que isso estava acontecendo. Que portugueses e espanhóis estavam de olho
também nessas terras do Brasil. Então ele já foi enviado para o Brasil com essa missão de explorar as terras e de protegê-la. Outros países que começaram também a fazer navegações não concordavam com esse Tratado de Tordesilhas. Não concordavam. Então, quem eram esses países? Holanda, França e Inglaterra. Aí começaram. Qual o recurso que nós já sabemos, já foi estudado até na turma do 3º ano, qual o recurso mais valioso que tinha nessa terra que tantos países estavam em interesse? Era o pau-brasil. As terras brasileiras tinham inúmeras, milhares de árvores. Hoje a situação é outra, por causa da história, por causa do passado. Inúmeras árvores de pau-brasil. E era uma madeira muito valiosa na época, porque tinha uma tinta avermelhada que servia para tingir tecido e a madeira também muito forte. Então, essa madeira foi muito comercializada na Europa. Então, outros países, sabendo da existência dessa inúmera quantidade de árvores, começaram também a ter interesse pelas terras brasileiras. Muitas vezes, Portugal já estava fazendo o transporte da madeira para seu país e no meio do oceano eram pirateados. Os navios os piratas começaram a roubar as madeiras desse navio e, consequentemente, vieram também para o país para explorar essas terras. Inúmeros nomes receberam essas terras brasileiras. Na linguagem indígena, na linguagem tupi-guarani, os índios chamavam as terras brasileiras de Pindorama. Pindorama quer dizer terra de palmeiras. Já para Pedro Álvares Cabral, o comandante da expedição portuguesa, chamou essas terras de terra de Vera Cruz. Já para o escrivão, que fazia o registro no seu diário de tudo que ele viu durante essa viagem, da saída de Portugal ao retorno, ele começou a chamar essa terra de Ilha de Vera Cruz. Começou a chamar de ilha por quê? Porque separava Portugal do Brasil. Uma segunda missa foi realizada no dia 2 de maio. Depois dessa missa, Cabral resolveu, saindo do Brasil, Cabral voltou para Portugal e de Portugal eles fizeram, conjuntamente com essa mesma esquadra, outro roteiro para chegar até as Índias. E lá eles compraram as especiarias que estavam tanto necessitando para comercializar na Europa. Com o tempo, retornando a Portugal, com o tempo eles começaram a pensar que essas terras brasileiras eram essas terras imensas. Era uma terra imensa, né? Uma imensa extensão territorial. Então resolveram chamar de Terra de Santa Cruz. Tempos depois, ao descobrirem que essas terras aqui tinham muitas árvores, né, as árvores de pau-brasil, então os portugueses tiveram a ideia de chegaram a esse consenso de retirar o nome do país dessa madeira. Pau-brasil retirou o nome do país Brasil. Aí tempos depois, o Brasil ficou sendo chamado dessa forma devido à madeira, a planta que existia em grande quantidade nesse país. Com a independência do Brasil, tempos depois, o Brasil passou a ser um país com um imperador, né? Então, tempos depois, com um império, onde o governo ficava centralizado na mão do imperador, recebeu o nome de
Império do Brasil. Depois da mudança de sistema de governo, a partir de 1889, com a primeira Constituição brasileira, conjunto de leis, Constituição, conjunto de leis que rege o país. Então, com a primeira Constituição brasileira, o país recebeu o nome de República Federativa do Brasil. E até hoje é denominado o nome do país é dessa forma, República Federativa do Brasil, certo? Todo esse assunto, vocês vão lá, nas páginas 30 e 31, fazem novamente uma leitura, certo? E fazem essa atividade nas páginas 31 também e 32. No grupo do quarto ano que nós temos, serve sempre para tirar as dúvidas, serve também para mais esclarecimentos. Então, vocês vão lá, caso vocês tenham dúvidas, e podem me perguntar, certo?